Olá, meus irmãos. Eu sou Orlando, da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, aqui no distrito de Itaipuaçu, no município de Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje, novamente, estar junto com vocês é um prazer muito grande, nessa oportunidade de comentarmos e estudarmos um pouco do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo nos fala sobre sede perfeitos. O que são os caracteres da perfeição? Em Mateus 5, capítulo 44, 46 e 48, está lá escrito: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque somente se os amardes, os que vos amam, que recompensa tereis disso? Então, nessa passagem, Mateus nos coloca por que trilhar por esse caminho mais fácil. Amarmos somente aqueles que nós gostamos, aqueles que nós queremos bem, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Por que nós não perdoamos aos nossos inimigos? Por que nós não amamos aos nossos inimigos? Ora, a oração que o Mestre nos ensinou é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, se nós queremos o perdão para nós, por que nós não perdoamos ao outro? Isso é, no mínimo, curioso. Curioso porque toca num aspecto chamado orgulho e egoísmo. Eu quero para mim, não quero para o outro. Começa aí Jesus a nos chamar para o amor verdadeiro. Mateus, quando nos traz isso, aprendeu com Jesus, ouviu de Jesus, viu Jesus praticar esse amor verdadeiro. E Mateus afirma: sede vós, pois, perfeitos, vós outros sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus repete aí aquilo que o douto já havia perguntado a Jesus: ora, mestre, que faço eu para ganhar o reino dos céus? E Jesus respondeu muito simplesmente: sede perfeitos como meu Pai Celestial o é. Vejam que Jesus não disse ao douto, ao fariseu: seja perfeito como eu sou. Ele disse: seja perfeito como meu Pai Celestial o é. Ora, isso tomado ao pé da letra nos coloca numa situação que ou você é tudo ou não é nada. Não, não é bem assim. Quando Jesus diz: sede perfeitos como meu Pai Celestial é, ele está nos colocando numa condição de perfectibilidade relativa àquilo que é possível a nós. Ora, senão Jesus viria contrariar toda a lei. Então, quando ele diz sede perfeitos como meu Pai Celestial é, ele nos indica um caminho. E nós temos hoje, de maneira mais clara, mais explicada, que a perfeição é a nossa meta, mas que através das reencarnações sucessivas é que nós chegaremos lá. Ora, um dia nós seremos perfeitos como meu Pai Celestial é. Sede perfeitos como meu Pai Celestial é. Então, Jesus nos mostra um caminho. E esse caminho se inicia pelo perdão, pelo amor ao próximo. No capítulo 16, nós falávamos sobre a caridade, o que é a caridade. E a caridade é o amor em movimento. Jesus agora nos chama a atenção para a benevolência, a indulgência e o perdão. Mas Jesus diz e deixa claro: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, mostra-nos, desse modo, a essência da perfeição. Aí está a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica na prática de todas as outras virtudes.
Entendamos, meus irmãos, que os vícios e os vícios causados pelo orgulho e pelo egoísmo são os mais corrosivos à nossa perfeição. São os que mais obstáculos impõem à nossa caminhada. E tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que nada mais é do que a benevolência, a indulgência e a abnegação e o devotamento. Perdão. E o que é perdão? Perdão não é esquecer, esquecer é amnésia. Perdão é a concessão da possibilidade de tentar novamente. Quando nós erramos com alguém e reconhecemos esse erro, nós pedimos, me perdoe. Quando nós dissemos me perdoe, quando nós proferimos isso, me perdoe, significa dizer, me dá chance de tentar acertar. E olha, se nós aqui somos cerca de 7,5 a 8 bilhões de encarnados, desencarnados tem o triplo. E dentro desse triplo de desencarnados, muitos, bilhões estão pedindo a oportunidade de reencarnar. 18, um terço pede para estar aqui de novo. Pedem ardentemente a possibilidade de perdão, de refazer. Então, o amor é sempre aquele que cobre uma multidão de pecados. E Jesus, na sua nobreza, na sua pureza, perdoou aos inimigos. Lembre-se, dentre os apóstolos, dentre seus apóstolos, seus seguidores, aqueles que teriam e que levariam a boa nova a nós, às gerações futuras, dentre eles, um o traiu e o outro o negou 3 vezes. Mas se arrependeram verdadeiramente. E Jesus os perdoou, deu a eles. Sigam. E nesse capítulo 17 tem um item que nos chama muita atenção, que é o homem de bem. E Kardec pergunta aos espíritos, e eu tenho como resposta o que é verdadeiramente o homem de bem. O homem de bem, a resposta é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Interrogando a consciência de seus próprios atos, ele questiona, assim como Santo Agostinho nos falou, nos deixou como exemplo. O que hoje eu fiz? O que hoje eu fiz de bom? O que hoje eu fiz que não deveria ter feito? O que eu deixei de fazer e poderia ter feito? Essa é uma prática diária que Santo Agostinho nos deixou. Interrogarmos à noite, quando nos deitarmos, durante o dia, o que eu fiz de bom? O que eu poderia fazer de melhor? Esse é o verdadeiro exercício. Então, quando eu for benevolente, indulgente e aprender a perdoar, eu vou começar a me tornar um homem de bem, uma pessoa do bem. Não basta depositar a fé em Deus, na sua bondade, é preciso a prática. Porque a obra sem fé, ou a fé, melhor dizendo, a fé sem obra, é morta. A fé sem a obra é morta. Não existe caridade sem o amor, sem o exercício do amor, porque a caridade é o exercício em movimento, é o exercício do amor em movimento. Então, a caridade é nada mais do que demonstração efetiva de amor ao próximo. Porque todas as vezes que nós doamos alimentos, roupas, cobertores, seja lá o que for, o ato de doar, quando ele vem carregado de uma prece, que isso te faça feliz, que isso que tu agora recebes te aqueça, te alimente, a ti e aos teus. Que tu possas, através disso que agora recebes, buscar um pouco de paz, de felicidade, de alegria. Ora, meus irmãos,
praticar a caridade, é fazer essa demonstração de amor. Um dia viveremos num mundo, num orbe, sem distinção de raça e de crenças, porque todos os homens se entenderão como irmãos, como necessários uns aos outros, como apoiadores uns aos outros. Obrigado pela oportunidade de hoje e em breve voltaremos para terminar esse assunto. Um bom dia a todos.